Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui juntos para podermos estar conversando a respeito dos assuntos celestiais, a respeito dos assuntos espirituais, o assunto mais importante na nossa vida, que é a vida espiritual que deve coordenar a nossa vida. O grande erro que a maioria das pessoas cometem é que as pessoas vivem preocupadas com as coisas físicas, as coisas terrenas e esquecem da espiritual. E o mais importante de tudo é estarmos sempre preparados para partir desta vida para a eternidade a qualquer momento. Isso é uma surpresa, ninguém pode ter nenhuma certeza a respeito desse assunto e por isso, então, que Jesus, no seu ministério, ele está sempre trabalhando para nos alertar a respeito desse assunto e podermos estar vivendo a nossa vida aqui na face da terra da melhor maneira possível, porque quando nós temos o nosso assunto espiritual resolvido, nós podemos desfrutar dessa vida com mais paz nos nossos corações, mais alegria para viver, mais força para enfrentar as lutas, as batalhas, porque aqui na terra nós estamos numa guerra espiritual, as forças das trevas contra as forças divinas. Por isso, então, nós estamos no meio dessa batalha. E toda batalha tem um prêmio. Quem está guerreando, quem está brigando, quem está lutando atrás de um prêmio, né? E todos nós temos que entender que o prêmio é você mesmo, somos nós. Nós somos o prêmio. Jesus, quando ele diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele está dizendo aqui para nós que a nossa alma é que vale mais do que o mundo inteiro. Por isso que existe essa guerra espiritual e nós temos que compreender que nós temos que ser daquele que vence a guerra. Jesus já venceu a guerra. Quando ele morreu ali na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente, ele venceu o Satanás, ele entrou neste mundo aqui santo e foi tentado, humilhado, martirizado de todos os jeitos. Jesus nunca caiu em tentação, nunca pecou, por isso que quando ele morre ali na cruz, ele morre vencedor, porque ele entrou dentro do sistema do inimigo e o inimigo nunca conseguiu abatê-lo. E ele então, depois que ele ressuscitou, antes de ascender aos céus, ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra, porque agora ele havia efetivado realmente a sua vitória, esmagando a cabeça da serpente, e Jesus então é o vencedor e nós temos que estar junto com ele. Ele trouxe para nós a vitória. E essa vitória que ele conquistou ali na cruz foi em nosso benefício. Ele morreu por nós, ele sofreu a punição dos nossos pecados para podermos fazer parte do reino de Deus. Nossos pecados devem ser eliminados. E isto acontece quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos ele como nosso Senhor, nosso Salvador, como nosso Mestre, e é ele que nós devemos seguir, porque a vitória já foi alcançada. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Por isso que, resolvendo os nossos problemas espirituais o mais cedo possível, então mais temos a presença de Deus na nossa vida, nos ajudando, nos orientando. Por isso, Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele conhece todo tipo de aflição que nós temos, todos os problemas que nós enfrentamos, e quando então nós temos ele como nosso mestre, nós então podemos ter dele a orientação de como vencer também essa situação. É muito importante então nós estarmos sempre unidos a Jesus, aprendendo com ele, porque ele é o mestre dos mestres, é ele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, e veja que 2000 anos depois da passagem dele aqui entre nós, ele é o homem mais popular do mundo, ninguém bate Jesus Cristo na sua popularidade. Por quê? Porque ele é eterno, ele é para sempre, né? Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E aqui, então, por quê? Porque a palavra de Jesus é a verdade jamais será derrotada. E quero compartilhar com você hoje nesse programa um evento que aconteceu com Jesus, uma certa mulher que realmente recorreu a Jesus e somente após recorrer a Jesus ela alcançou a vitória. Está registrado ali em Marcos
Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, conta esse fato que aconteceu com essa mulher que procurou Jesus e teve, então, assim, a sua vitória garantida. Diz lá, Marcos 5, a partir do versículo 25. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Então veja aqui, meu prezado amigo, minha prezada amiga, essa história aqui dessa mulher que está narrado aqui nos evangelhos, está narrado tanto no evangelho de Mateus e também de Lucas, essa história aqui dessa mulher que tinha uma hemorragia, fazia 12 anos que ela estava sofrendo com esse problema e durante esses 12 anos ela gastou todos os seus recursos, todos os seus bens para ver se conseguia curar, mas ao invés de curá-la, ia cada dia mais a pior, diz aqui o texto, que ela ia ficando cada dia mais ruim. Mas ela sempre ali ouvindo a respeito de Jesus, ouvindo a respeito dos milagres que Jesus fazia, a respeito do que Jesus já tinha feito, a notícia de tudo que Jesus fazia corria rápido ali em Israel, porque Israel é um país pequeno, então as notícias voam. E elas, então, vendo a sua situação, ela creu em Jesus. Ela falou: o único que pode resolver esse problema meu é Ele. E assim mesmo, enferma, com essa hemorragia, cerca de 12 anos, ela foi em direção de Jesus, enfrentando uma multidão que cercava Jesus, e ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar na veste dele, ficarei curado, porque ela cria que Jesus também era o Messias, o enviado de Deus para salvar o mundo. E por isso, então, ela tomou essa decisão e foi ao encontro de Jesus. Não perdeu tempo, porque ela já tinha recorrido a tudo, menos a Jesus. E assim, crendo em Jesus, ela foi e realmente tocou na veste de Jesus. E diz aqui o texto que imediatamente dele saíra poder. E ela ficou completamente curada. Sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Veja aqui, então, que ela alcançou êxito na sua fé. Ela creu em Jesus e realmente alcançou êxito e foi curada, e com certeza, no meio daquela grande multidão, ela pensava que iria desaparecer, quando ela ficou surpresa, porque assim que saiu virtude de Jesus, saiu o poder dele, ele já parou e começou a perguntar: quem me tocou? E os discípulos de Jesus ficaram impressionados. O Senhor, falando para Jesus: Senhor, mestre, a multidão te aperta por todos os lados, o Senhor para e quer saber quem te tocou? Porque Jesus, ele sabia que alguém tinha tocado nele com fé, diferente dos outros que estavam ali ao lado de Jesus, muitos curiosos, muitas pessoas ali querendo apenas ver as atitudes de Jesus, o trabalho de Jesus, mas não crendo nele. Aquela mulher não, ela se aproximou de Jesus crendo nele, sabendo que ele realmente era o filho de Davi, o sucessor do rei Davi, aquele que vai reinar eternamente. Deus, o Pai, disse para Davi que dele sairia um sucessor que iria reinar eternamente. E é nesse sentido que aquela mulher, então, creu em Jesus, e ao tocar em Jesus, então, saiu virtude dele, e ele, então, essa virtude
trouxe para ela o benefício que ela tanto sonhava de ser curada daquela hemorragia que incomodava ela durante 12 anos. Então Jesus começa a perguntar quem me tocou, e olhava ao redor para ver aquela que lhe fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operou, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Veja que, meu prezado amigo, essa história está relatada aqui, que é justamente para nos orientar a respeito da nossa própria vida. O que acontece é que todos nós, muitas vezes, temos os nossos problemas e nunca procuramos Jesus, sempre querendo resolver o problema pelos nossos próprios meios, buscando interesse nas soluções que estão nos homens e nunca acreditamos que Deus tem a solução para os nossos problemas. Mas o nosso problema principal que Deus quer resolver é o problema do nosso pecado. E o pecado é que realmente demonstra para todos nós que nós somos enfermos espiritualmente. E é nesse sentido que nós devemos estar procurando Jesus. Só Ele tem esse poder. E aí nós procuramos a solução espiritual em muitos lugares, mas deixando sempre Jesus de lado. É o que estava acontecendo ali com aquela mulher. Ela devia ser uma mulher que tinha uma boa posse, procurou recursos no meio dos médicos, os médicos não conseguiram resolver o problema, indo ela sempre a pior. E muitas pessoas, então, ao invés de recorrer a Jesus para resolver o problema com Deus, para resolver o problema do pecado, estão sempre procurando aonde eles acham que vai ter a solução e deixa Jesus sempre de lado. Mas aqui está, então, a experiência daquela mulher que, ao ver que realmente não tinha outro meio, procurou Jesus e Jesus a curou e resolveu. E tenho a certeza, prezado amigo, que o problema do nosso pecado, que nos leva a uma vida egoísta, voltada a nós mesmos, que nos afasta de Deus e que traz para nós muitas depressões, traz para nós muitas tristezas, muitas frustrações. Isso só vai ser resolvido realmente com Jesus. É a mesma coisa que Jesus disse para aquela mulher samaritana: se você soubesse quem é que te pede água, eu te daria água e você nunca mais teria sede. Quem vive procurando a solução dos seus problemas espirituais dentro do sistema desse mundo, fugindo de mim, tornará a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, se você confiar nos meus ensinamentos, e você beber da água, então, que eu lhe der, se você me obedecer, se você confiar em mim, nunca mais terá sede. Jesus está dizendo aqui que se você confiar nele, você nunca mais vai procurar outro Salvador. Nunca mais você vai procurar outro Senhor, porque ele realmente mata a sede da nossa alma e traz para dentro de nós a paz, a alegria de viver, a força para enfrentar as lutas. E ele também continua dizendo sim, pelo contrário, se você beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der será em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se você beber da água que Jesus te der, além de você matar a sua sede, você vai jorrar para a vida eterna, você vai levar essa mensagem para outras pessoas, e é exatamente isso que Jesus fez com aquela mulher que tocou nele. Tocou nele, saiu virtude, ela pensava que iria desaparecer no meio da multidão, mas Jesus parou e ficou perguntando quem me tocou, que era justamente para ela dar o testemunho pessoal dela, que ela havia crido em Jesus, enquanto uma multidão estava ali em volta de Jesus, tocando nele, e não saía virtude nenhuma, mas ela, quando tocou, Jesus parou e fez questão que ela se manifestasse para que ela testemunhasse aos demais que a fé nele realmente resolve o nosso problema. Por isso que então Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Toda pessoa que realmente encontra a paz para a sua alma em Cristo Jesus, você vai estar sempre falando de Jesus para os outros, conforme Jesus mesmo diz lá no Evangelho de João: quem de mim se alimenta,
viverá por mim. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E assim, então, é que todos nós que temos a paz com Deus através da nossa fé em Jesus Cristo, porque Ele tem o poder de nos purificar de todos os nossos pecados, e uma vez purificados os nossos pecados, o Espírito Santo de Deus vem e confirma com o nosso espírito que nós já somos filhos de Deus, conforme Paulo, ele escrevendo lá para os cristãos lá de Éfeso, aqueles que já haviam crido em Jesus, que já haviam bebido a água que Jesus dá, aqueles que já haviam confiado em Jesus, já haviam se convertido, Paulo diz lá para eles: em Cristo em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o penhor da vossa herança. E é exatamente isso, meu amigo, minha amiga, que acontece quando a pessoa realmente vai com fé buscar em Jesus a solução para os seus pecados. Então ele nos purifica de todo pecado e nos batiza com seu Espírito Santo, confirmando que nós já passamos das trevas para o reino de Jesus. E assim temos paz hoje e estamos preparados para partir desta vida para a eternidade, porque já somos filhos de Deus, já estamos dentro do reino de Deus e partimos daqui para a eternidade já pela fé em Jesus dentro do seu reino. Que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento para que você também busque Jesus para a solução de todos os teus pecados, para que você realmente confesse a Deus os seus pecados, peça perdão de ter deixado Deus tanto tempo fora da tua vida, clamando agora para que Ele realmente faça parte da sua vida, esteja sendo seu mestre, seu Senhor, e dando realmente a alegria da salvação, e que a sua vida seja para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, deixe aí o seu like, compartilhe, comente, e esteja sempre conosco para podermos estar conversando a respeito desse assunto tão importante. A você que já conhece o Evangelho, que já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja divulgando o nosso programa para podermos estar dividindo o pão da vida com mais pessoas que têm fome e sede de Jesus. E sempre lembrando que devemos estar trabalhando para que o nosso país esteja aumentando o número de salvos. Quanto mais pessoas salvas, mais Deus presente aqui, sarando a nossa terra, dirigindo o coração do nosso rei, dentro daquilo que realmente for necessário e bom para que as nossas vidas estejam sendo bem alimentadas, bem supridas, e que tudo seja para a honra e glória de Deus. Amém. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá.